Então vamos lá, né? Em meio aqui a ajustes de cenário, ajustes de iluminação, nós estamos numa briga aí para melhoria desse canal, porque esse canal precisa de uma carinha nova, eu sinto isso. Mas vamos ao que interessa ao vídeo de hoje. Vamos começar esse vídeo já fazendo uma pergunta aqui, antes mesmo de eu me apresentar. Você já sentiu que você está trabalhando cada vez mais e vivendo cada vez menos? Então vamos lá. Oi, gente, eu sou a Carol, eu sou formada em História e hoje eu não podia deixar esse tema, que na verdade esse tema vem me assombrando já tem um tempo, porque eu abro os noticiários, eu abro os canais de notícia, eu abro o TikTok, eu abro o Instagram e sempre tem um vídeo da geração Z respondendo o porquê que eles hoje em dia já não aceitam mais qualquer tipo de trabalho, já não concordam mais com o que foi imposto à sociedade, aos seus pais, né? Esse método de trabalho escravocrata. E os noticiários, claro, trazem o lado dos empresários, sempre falando do quanto está difícil de contratar pessoas para trabalhar no mercado de trabalho. E eu tenho que fazer um adendo histórico, eu tenho que fazer um adendo da minha situação também no mercado de trabalho. Eu tenho exemplos de pais, dos meus sogros, né? Eu tenho um exemplo da produção, exemplos meus, para a gente falar realmente sobre essa questão do mercado de trabalho e o que está acontecendo. E que se o mercado de trabalho, se esses empresários aí que estão com tanta dificuldade para contratar pessoas para trabalhar não mudarem, realmente o mercado de trabalho vai colapsar. Isso é um fato, gente, não é um dado, é um fato. Tá colapsando e vai colapsar. Muito. Mas enfim, vamos pegar aí dados históricos. Lá em 1700 e lá vai cacetada, mais precisamente no século XVIII, nós tivemos aí uma revolução industrial. E o que foi essa revolução industrial? Vamos pegar historicamente falando. O século XVII e ali o início do século XVIII, as pessoas elas trabalhavam nos campos, né? Elas trabalhavam nos campos, então a pessoa ia lá com muita dificuldade, fabricava um tecido, costurava ele, aquele tecido virava uma roupa para a pessoa usar. Um sapato era a mesma coisa. O sapato levava-se um tempo para ser fabricado, era toda uma mão de obra artesanal. E aí começou-se a criar os teares, começou-se a criar as máquinas, né? As máquinas para facilitar esse meio de produção. Então, o artesão que fabricava o tecido, o artesão que fabricava o sapato, o artesão que fabricava a espada, o seu comércio começou a decair, porque ele não tinha aquela máquina, porque o meio de produção, a partir do momento em que você gera um produto com mais facilidade, em maior quantidade, você pode diminuir o custo desse produto. Então, a Revolução Industrial, ela vem para trazer tudo isso, né? E aí, aquele artesão que fabricava seu sapato vai ter que se submeter ao meio industrial, porque ele vai ficar sem clientes. Porque é muito mais barato você comprar um sapato de uma fábrica que produz aquele sapato em maior quantidade, que o custo é mais barato do que você ir lá no artesão encomendar seu sapato, que vai demorar um mês para ficar pronto e você vai pagar muito mais caro. Ponto. Resumindo, a Revolução Industrial foi isso. As pessoas começam a se submeter àquele trabalho nas empresas, né? A mesma coisa vai acontecer com o campo. Aí nós vamos ter lá, primeiro, não sei se vocês já trabalharam, eu morei no interior, os meus parentes todos vieram da roça, meu pai era da roça, né? Então, por exemplo, colher feijão. Dá um exemplo de colher feijão. Você fala assim, colhe feijão e é horrível, porque você tem que ficar embaixo daquele sol, aí você tem que se cobrir todo, isso, né, quando você não tem que se cobrir,
aquele sol escaldante em cima de você, etc e tal, é muito difícil colher feijão, né? Assim como é muito difícil colher fumo, é muito difícil colher trigo, etc e tal, você leva muito tempo, precisa de muita gente, aí o dono daquela plantação tem que pagar outras pessoas, porque às vezes só a sua família ali que trabalha com aquilo não dá conta de colher tudo aquilo, então vai ter que contratar mais pessoas para isso, então é muito mais fácil quando você tem uma máquina. A sua produção aumenta, o seu lucro junto com isso vai aumentar também. Claro, depende de vários fatores para o lucro aumentar, depende do clima, da safra, etc e tal. Mas a mesma coisa aconteceu no campo. Aos poucos, o campo também foi mudando. E aí eu vou ter exemplos na minha própria família, e muito provavelmente na família de vocês, etc e tal. Também tem esse exemplo. O meu pai, ele cresceu na roça. Então a minha avó, meu avô, eles eram da roça. Não que o meu pai cresceu, porque meu pai veio para a cidade já criança. Porque a minha avó e o meu avô moravam na roça, mas eles tinham poucos recursos lá. Moravam em São Bentinho da Lapa, misericórdia. Meu pai, inclusive, nasceu de parteira, só pra vocês terem noção do fim que os meus avós moravam, né? Meu pai nasceu de parteira. E aí, eles moravam lá, era muito difícil, não tinha muitos recursos, não tinha muito acesso. Então, eles se mudaram para a cidade. Então, meu avô, que trabalhava na roça, que era acostumado com aquele trabalho na roça, foi trabalhar numa fábrica. Né? E foi oferecer a mão de obra barata dele lá para a fábrica. Trabalhou tanto que, inclusive, sofreu um acidente trabalhista, tinha um problema nas mãos, onde ele não tinha esse movimento das mãos, porque, enfim, aconteceu um acidente ali. Mas ele é uma das pessoas em que saiu do interior, saiu da roça, saiu ali daquela, né, da plantação, enfim, que ele tinha ali, para ir vender a sua mão de obra para uma fábrica. Né? Chegou lá, tem um cartão para bater, tem isso e aquilo, né? Sofreu um acidente, não foi indenizado corretamente como deveria ser, né? Aí o meu pai e minha mãe, o que meu pai e minha mãe fizeram? Seguiram pelo mesmo caminho. Vamos trabalhar, vamos vender a nossa mão de obra barata, porque a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que vencer na vida, porque a gente tem filho para criar, e é isso aí. E aí eles passaram o que para mim e para minha irmã? Você tem que vencer na vida. Se você não estudar, sonho meu, se você não estudar, você vai trabalhar, se matar de trabalhar assim como a gente. E aí nós estamos chegando hoje, tenho dados aqui de 2024, onde nós temos um colapso da saúde mental, onde dos últimos 10 anos nós temos aí o maior número de afastamento de pessoas do mercado de trabalho por conta de ansiedade, depressão e burnout. Porque são pessoas que estão sobrecarregadas no mercado de trabalho e essas pessoas já não aguentam mais. E aí nós temos uma geração, a geração Z, onde a geração Z está tentando dar um basta. Está tentando pegar e falar, nós não vamos nos submeter a esse sistema em que os nossos pais se submeteram. Nossos pais, nossos avós, gerações que se submeteram a esse sistema escravocrata, entre aspas, né? Porque nós te pagamos um salário mínimo, baixíssimo, pela sua mão de obra. Onde você vai trabalhar horas exaustivas, onde você vai virar aquela geração que entra em depressão no domingo à noite, né? Que entra em depressão no domingo à noite porque tem que trabalhar de novo, viver nesse sistema, né? Aquela geração que chega na segunda-feira já quer logo que chegue a sexta de uma vez, e aí chega sexta-feira, chega no domingo à noite, já entra em depressão porque na segunda tem que voltar para o mercado de trabalho. Isso quando tem esse direito, isso quando não trabalha numa dura escala 6x1, onde trabalha final de semana, trabalha feriado, trabalha, se o dono da empresa morrer, você trabalha, se pegar fogo em metade da fábrica, outra metade der para trabalhar, você vai trabalhar, né? A produção não pode parar.
Isso que eu nem entrei em toda a história da Revolução Industrial, porque aí nós vamos ter uma Revolução Industrial gigantesca, onde vai chegar ali até o momento em que... Porque se nós pegarmos historicamente, né, voltando ao desfecho da história, se nós pegarmos historicamente ali toda a Revolução Industrial, a Revolução Industrial chegou numa parte da história em que ela também colapsou. Porque aí o dono da empresa, da indústria, fazia o que queria com os funcionários. Então os funcionários trabalhavam 20 horas por dia, não tinham direito a férias, não tinham direito a nada. E aí esse sistema também colapsou. E aí agora nós vamos entrar em uma terceira revolução industrial, onde o sistema também vai colapsar, porque as novas gerações já não aceitam esse sistema de trabalho CLT, que a gente está acostumado, com a escala 6x1, com pressão no trabalho, E muitas vezes a maioria dos trabalhos é uma pressão disfarçada, né? Mas aí eu vou contar para vocês, além de todo esse desfecho, de toda essa história, eu vou dar para vocês um exemplo meu do último trabalho, né? Do último local em que eu trabalhei. Então tinha uma chefe, uma criatura lá, e essa minha chefe, um belo dia a gente ali conversando, e ela chegou ela, uma cinquentona já, né? E ela chegou pra gente e ela falou que ela tava muito doente, etc e tal. E aí eu ainda ali na conversa ainda dei imagem pra ela, né? Falei, mas você é ser humano também, igual a gente, você pode falar quando você não tá bem, né? Porque é normal. Você não vai, tá? Tua vida... Você não vai sair, você não tá todo dia sorrindo, lindo, maravilhosamente. Tem dias bons, dias ruins. E aí, ela sempre muito assim, na positividade. E uma positividade que, digo, em questão tóxica, tá? Mas enfim, ela pegou e ela falou que ela tava muito doente. E que anos atrás, quando ela tinha seus 20 e poucos anos, ela tinha um lema. E o lema dela era dormir, comer, cagar e perder tempo. E aí ela tá lá nos seus 50 anos, colhendo os resultados que ela plantou quando ela tinha 20 anos, onde ela dizia que dormir, comer, cagar e perder tempo, que são as 3 necessidades básicas do ser humano, né? Que é dormir, comer e cagar. Como é que você quer se manter em pé se você não dorme direito, você não caga direito, você não come direito? Né? Então a gente chega hoje em uma geração que está caminhando aí, vamos dizer, para uma revolução industrial, um colapso novamente no mercado de trabalho, porque historicamente nós já tivemos muitos colapsos no mercado de trabalho, muitas greves trabalhistas, muitos trabalhadores revoltados, e nós estamos caminhando para esse caminho novamente, que eu acho muito justo, tem gente que não vai gostar do que eu tô falando aqui, mas eu não tô nem aí, porque realmente eu acho justo que entre em colapso mesmo. O mercado precisa disso, para acordar e para ver que dormir, comer e cagar não é perder tempo. Que você precisa viver também, né? Inclusive existe o movimento VAT, que é um movimento que eu adoro, que eu acompanho, esse movimento, né? Que é o movimento Vida Além do Trabalho, é um movimento que realmente precisa sim existir, porque nós precisamos ter vida além do trabalho, nós precisamos ter vida social, né? Porque a gente chega num ponto em que a gente olha e que a gente percebe que já não é justo. Eu me matar de trabalhar o ano inteiro, ser recompensada com o mínimo, isso que tem empresa aí que, né? Porque paga o mínimo, né? Nessa última empresa que eu trabalhei, nem o meu FGTS eles depositaram, né? Nessa última empresa que eu trabalhei, eu fui cobrar direitos trabalhistas do meu chefe, ele achou ruim, lógico, claro que ele vai achar ruim. Onde se viu um funcionário tá cobrando direitos trabalhistas, né? Imagina. Fora, além de toda a pressão que eu sofria lá dentro, né? E aí eu peguei e falei que o ambiente era tóxico e ele também achou ruim, né? Então, assim, achou ruim, o problema é dele. Falei o que eu pensava. E graças a Deus a gente vive numa geração hoje que não se cala.
Porque a geração do meu pai e da minha mãe, tanto que se eu conto essas coisas pra eles, que eu fui lá, que eu cobrei direitos trabalhistas, que eu falei que o mídia era tóxico, meu pai e minha mãe ficam assustados, horrorizados. Porque você tem que trabalhar, você tem que ficar quieta, você não pode dizer o que você pensa dessa maneira, assim, desse jeito, né? Porque você vai perder teu emprego. Mas é isso. É isso. Emprego, eu acho outro. Dinheiro a gente recupera. O que a gente não recupera? Não adianta eu ter rios de dinheiro e não ter saúde, né? É injusto você se matar de trabalhar dentro de uma empresa para no final do ano teu chefe trocar de carro. E você continuar andando com o teu carrinho popular 2008, né? Né? Então, assim, é você se matar de trabalhar o ano inteiro, no final do ano o teu chefe vai viajar com a família toda de férias, passa um mês lá nas Maldivas. E você, se você pede para trocar um final de semana da tua escala para você ir para Itapema, pra prainha ali da esquina, teu chefe acha ruim? Ah, pois é, veja bem, porque trocar a escala fica ruim, né, não sei o quê. Pois é, né? Só que o dono da empresa, o dono pode tudo. Funcionário não pode nada. Funcionário vai exigir o mínimo, é um funcionário ruim, é um funcionário que não presta, né? Nós temos diversos exemplos aí de pais, mães, divorciados, de chefes. Ah, mas eu consegui uma carreira de sucesso. Pois é, mas você toma um monte de remédio, né? É divorciado, não teve tempo para ficar com os teus filhos, não deu atenção para os teus filhos, mas você tem uma carreira de sucesso, parabéns. Você tem uma carreira de sucesso. E a tua vida pessoal, como é que tá? Porque a gente chega num momento, essa geração, a minha geração, chegou num momento onde ela percebeu que trabalho não é tudo. Que trabalho não é tudo. E é isso. Que você ter uma carreira de sucesso tão almejada não é o que você quer. Muitas vezes é por pressão da sociedade. Porque você ouviu teu pai e a tua mãe a vida inteira te dizer que você precisa ter sucesso, que você precisa ter isso, que você precisa ter aquilo, que você... Aí você chega, não é isso que eu quero pra mim. Não é isso que eu quero pra mim. Aonde que tá a minha verdadeira felicidade? Será que uma carreira de sucesso, onde eu trabalho 16 horas por dia, 20 horas por dia, aonde pros outros, né? Porque aí a gente também tem o MEI, o maravilhoso MEI, inclusive o governo da Dilma, tá? O governo da Dilma que trouxe o MEI pra gente. E aí onde a gente pega aí pessoas que saíram do CLT para virar MEI, estão trabalhando mais, né? São exemplos aí que a gente tem na sociedade, estão trabalhando mais, só que estão muito mais felizes. O meu sogro é um exemplo disso. Trabalhou 30 anos como CLT, esses 30 anos CLT, pros outros, pro chefe dele, botar os filhos para estudar no exterior, né? Enquanto os filhos dele fez uma faculdade na Unisquina, mas os filhos do chefe foram estudar no exterior. E aí o meu sogro saiu do CLT, abriu um MEI pra ele, tá muito mais feliz. Mas detalhe, ele saiu dessa empresa, que ele dedicou 30 anos da vida dele pro crescimento dessa empresa, pra no final ele ganhar uma tábua de madeira. Sim, porque ele trabalhava com uma madeireira e a madeireira deu uma madeira pra ele. É isso, gente, é sobre isso. Mas enfim, né, ele é muito grato, a empresa não é questão de ingratidão, inclusive eu, nas empresas que eu trabalhei, sou muito grata a essas empresas, porque a partir daí eu tive todo o meu conhecimento que eu tenho hoje sobre o mercado de trabalho, né? Então, não é ingratidão. Que tem gente que, porque você tem que ser grato pelo emprego. Gente, calma lá. Mas tem muitas pessoas saindo do CLT e virando MEI, hoje, nos dias atuais, né? Trabalhando mais, só que pelo menos estão trabalhando para elas. E muito mais felizes.
E aí o mercado de trabalho está colapsando, lógico, não consegue mais mão de obra, lógico, porque se o mercado de trabalho não melhorar, né, e não é só a questão do salário, porque tem muitos colegas meus que estão saindo de empresas que pagam eles muito bem, estão indo para empresas onde eles vão ganhar menos, só que eles vão ter mais qualidade de vida, mais saúde mental. E é sobre isso também. Também é sobre saúde mental. Eu tenho dados aqui, não quero que esse vídeo fique muito extenso, já estamos aí com 20 minutos de vídeo, mas é um assunto extenso, mas eu tenho dados aqui, gente. A precarização, a pejotização, equipes reduzidas, pressão no trabalho resultaram em 2024, são dados de 2024, em 3.348 mulheres afastadas por depressão, por ansiedade e por burnout. Nós temos 160 mil homens afastados pelos mesmos motivos que as mulheres, tá? Então, assim, em 2024 foram mais de 472 mil pessoas afastadas do mercado de trabalho, isso aqui no Brasil, né? Fora em outros países também. Mas assim, aqui no Brasil, são dados aqui do Brasil, são dados alarmantes. Eu vi agora também uma reportagem onde dizia que o mês de fevereiro foi um dos meses também onde teve o maior número aí dos últimos tempos de pessoas afastadas. Então quer dizer que esse número que eu trouxe aqui para vocês de 2024 agora em fevereiro de 2025 aumentou. Então já era um número alarmante, já era um número preocupante para os últimos 10 anos e quer dizer, esse número vem crescendo. E aí o governo diz que a fiscalização, etc e tal, vai aumentar aí nas empresas, né? Para essa questão de pressão, etc e tal. Mas eu acho que não é uma questão do governo, é uma questão do governo, é uma questão que tem que ser debatida no governo, sim. Mas também é uma questão que tem que ser debatida entre os próprios empresários, entre as próprias empresas. O que é que a gente está fazendo? De repente ouvir os funcionários que estão ali dentro? Não fazer como esse meu antigo chefe fez, onde eu falei, inclusive escrevi na minha carta de demissão, que o ambiente de trabalho era tóxico, mas eu acho que eles não entenderam muito bem isso. Mas antes mesmo de eu sair da empresa, eu já tinha tentado comentar com ele em uma reunião sobre isso, reunião inclusive a qual ele pediu pra gente falar, né? E aí eu fui falar e ele ficou totalmente ofendido. O que a gente vai fazer? Avisar, a gente tenta avisar. Mas não adianta. Por quê? Porque talvez muitos empresários não queiram ouvir a gente, né? Aí entra toda aquela questão, mas é frescura, mas é... Não posso fazer nada. Os dados apontam para isso. Agora, se os empresários estão abertos a essa discussão, já é outros 500, né? Aí é com eles. Mas o que os dados apontam, e os dados não mentem, são que essa questão tem cada vez mais aumentado e o mercado vai colapsar. E aí? Aí a economia vai parar e vai virar um problema global, né? Mas enfim, é isso, gente. É sobre isso. Se vocês já passaram por alguma questão assim no mercado de trabalho, se vocês têm essa mesma visão que eu, comentem aqui o que é que vocês acham, qual que é a opinião de vocês, ou se vocês acham que eu tô doida. Mas eu acho que eu ainda não estou doida. Mas enfim, até o próximo vídeo. Fui!